Hoje a gente vai falar sobre as 3 principais mentiras que os grandes investidores te contam aí pela internet. Eu sei, existe muito canal sobre investimento hoje em dia, inclusive te aconselho a criar o seu. Só que, sendo bem sincero, tome cuidado com quem você escuta. Tome cuidado para você não ser enganado através de viés de framing. E eu vou tentar tirar aqui 3 grandes mentiras que provavelmente você acredita ou já acreditou em algum momento na sua vida, corriqueira aí como investidor, para que você não caia nos mesmos erros que o Leozinho lá de 5 anos atrás, o Leozinho lá de 6 anos atrás caiu. Você não precisa praticar erros que grandes investidores já cometeram e já escreveram em livros. Você não precisa cometer o mesmo erro que o Leozinho cometeu e vem aqui, através do Rumo ao 100K, te mostrar que, pô, errei nessa aula, não erra assim. Mas você fica tentando o tempo todo reinventar a roda, né? Você fica o tempo todo tentando burlar um pouquinho. Ah, não quero tanto, não, vou fazer desse jeito aqui, não precisa de conhecimento não. Pois é, você vai, ó, se lascar. Presta atenção aqui, pega papel e caneta que eu quero te mostrar 3 grandes mentiras contadas neste mundo do mercado financeiro e inclusive vou te entregar fontes para que você pesquise. Eu não tô aqui falando a opinião do Léo não, eu tô te provando e eu vou sempre trazer aqui neste canal conhecimento com provas. Não vai ser só o que o Leozinho acha não, beleza? E a primeira grande mentira citada na internet, que provavelmente você também segue ela, e olha que eu falo aqui que uns 80% dos alunos quando entram na mentoria, tem umas carteiras absurdas, viu? Tem umas carteiras absurdas de ruim, não é absurda de boa não. Que é sobre a diversificação. Tem muita gente que não entende o que é esse negócio de diversificação e confunde inclusive diversificação com pulverização. A gente precisa colocar aqui as claras e esclarecer o que significa diversificação pra gente entrar na principal mentira que é contada na internet. Existem hoje 2 narrativas muito erradas sobre a diversificação. Léo, da onde você tira que é muito errado? Eu não tô tirando da minha opinião, eu vou te provar. Só espera um pouquinho que eu já te provo, tá? Existe uma grande mentira dentro do mercado dos investimentos que é a seguinte: cara, não se preocupe, você só precisa diversificar bem a sua carteira, que você vai reduzir o risco da sua carteira absurdamente e não vai reduzir assim tanto o retorno. E aí, você vai escutar muitas pessoas, muito investidores aí, influencers, dizendo para você ter 20, 30, 40, 50 ativos dentro da sua carteira porque você vai reduzir o risco. Ah, você não sabe escolher entre bancos? Compra os 3. Compra Banco do Brasil, compra Santander, compra Bradesco, compra Itaú. Ah, você não sabe escolher as empresas de energia? Compra todas. Assim você fica diversificado e aí você reduz o risco. Essa é uma grande mentira. Essa é uma grande mentira. A verdade é que se você está se expondo de maneira incontrolada nos ativos, só te mostra que você não está sabendo nem analisar mesmo. Você está pulverizando seu patrimônio. Entre as 10 empresas de energia, é óbvio que tem 2, 3 melhores. Entre os 10 bancos que você tem na sua carteira, pior que eu já peguei aluno que recém entrou na mentoria, mandou print da carteira, moço, mas meu Deus do céu, 8 bancos, pra quê? Não, eu gosto muito de banco, aí tinha 8 bancos e 2 elétricas. Não tá sabendo escolher o banco então. Tome cuidado com essa parte de diversificação absurda, diversificação sem controle, porque na verdade o que você tá fazendo é pulverizando seu patrimônio. E aí, contra essas pessoas aqui, que ensinam realmente errado pra você, surgiu uma classe de investidores que são super concentrados, aqueles arrogantes, que realmente acham que podem prever futuro, ler números absurdos e ainda inclusive prever números futuros, e aí eles dizem assim pra você: cara, você precisa escolher apenas as melhores empresas. Você precisa escolher apenas o melhor banco, apenas a melhor elétrica, apenas a melhor ação da bolsa. Uma carteira de 5 ativos já tá o suficiente, você tem que concentrar os seus ativos. Porque se você tiver 10, 15, 20 ativos, você está fadado a ter menos rentabilidade, porque você está diversificando demais. O correto mesmo é você concentrar. Existem esses 2 tipos de pessoa. Léo, onde que você está aqui? Você conhece a minha carteira, não conhece? Eu estou aqui no meio. Eu não sou pulverizado, mas também não sou hiper concentrado. Vou te mostrar o porquê e aí eu preciso te mostrar alguns gráficos aqui. Perceba este gráfico aqui de rentabilidade. Eu estou comparando a rentabilidade desde 2003 até 2018 de um fundo de investimento chamado Puro Alpha. E aqui a gente está comparando com o SP500, que é esse em azul. Perceba a diferença de rentabilidade
propriedade entre o puro alfa e o SP500. Ou seja, quem faz a gestão desse puro alfa realmente é muito inteligente. É realmente um cara que consegue escolher bem as empresas. É realmente um cara que você merece tirar um tempo da sua vida para escutar o que ele fala, principalmente sobre mentiras contadas na internet, sobre assuntos que têm muitas polarizações. Diversificação é um assunto que tem muita polarização. Então, faz sentido você escutar um cara desse falar sobre diversificação, não é verdade? Eu já te falei várias vezes aqui que o SP500 é um índice muito forte e que o próprio Warren Buffett fala que se você quer apenas se aposentar, não necessariamente você precisa investir em outra coisa além do SP500. Inclusive, ele ganhou uma aposta que ele fez com um gestor de fundo profissional investindo só em SP500. Ou seja, o SP500 hoje nos dá uma possibilidade de ganhar 12, 13% ao ano investindo numa média, sem complexidade nenhuma. Se eu adiciono complexidade tentando escolher os meus ativos para poder bater a média do SP500, a minha chance de ficar em underperformance, que é uma performance abaixo da média, é de mais de 90%. Um estudo da Spiva, inclusive vou deixar o printzinho aqui, já mostrou que mais de 90% dos fundos lá dos Estados Unidos, que são geridos por gestores profissionais, não é o Leozinho, não é a Ingrid, não é a Mariazinha, é gestor profissional que vive para isso, o tempo todo estudando para isso, não consegue bater o SP500. Logo, quem consegue bater o SP500, você tem que escutar, não é verdade? Quem é o gestor desse puro alfa? É o famoso Rei Dalio. Inclusive, o Rei Dalio, ele explica uma coisa linda, 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 linda sobre diversificação. E aí eu quero que você, antes de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, estrala seu pescoço, pega o seu cafezinho, porque a gente vai ler 2 páginas só deste livro aqui, que é o Princípios de Rei Dalio, beleza? A gente vai ler as 2 páginas e aí você pode, se tiver o livro aí, ou em PDF, vou deixar inclusive o print aqui para você ir me acompanhando. A gente vai ler a página 76 até metade da página 77. Espero que você me acompanhe aqui com muita atenção, porque isso aqui vai te entregar um conhecimento absurdo. O Rei Dalio escreveu este livro depois de ter vivido um problema muito grande na Bridgewater, que é a sua gestora. Ele estava gerindo um fundo e viu uma extrema oportunidade de mercado. Assim como eu e você, volta e meia, vemos algumas oportunidades no mercado também. E ele viu essa tremenda oportunidade de mercado, analisou os números, viu a empresa, visitou a empresa. Ah, meu Deus do céu, ótima, ótima, ótima oportunidade, vou aportar. E o que ele fez? Concentrou o patrimônio do fundo nesse tipo de ativo. E o ativo não foi bem. Ele teve resultados horríveis neste fundo. E aí este livro aqui é ele contando o que ele aprendeu com isso e qual foi a técnica que ele desenvolveu para fazer depois o puro alfa e o All Winners, que é um outro fundo que ele tem, performar muito melhor. Então leia junto comigo, não vacila. O título desse subcapítulo chama Descobrindo o Santo Graal dos Investimentos. Meus fracassos no início da minha carreira me ensinaram que, por mais confiança que eu tivesse em uma aposta, eu ainda poderia estar errado. E que diversificação era a chave para reduzir os riscos sem reduzir o rendimento. Se eu pudesse construir um portfólio cheio de fluxo de rendimento, de alta qualidade, apropriadamente diversificados, isso aqui é importante demais, apropriadamente diversificado, não é qualquer tipo de diversificação, cujo o zigue-zague se contrabalanceasse, eu já falo para você sobre isso aqui várias e várias vezes, né? Correlação negativa. Teria condições de oferecer aos meus clientes um retorno geral do portfólio muito mais consistente e confiável do que o que eles conseguiam em outra parte. Décadas antes, o economista chamado Harry Markowitz, vencedor do Prêmio Nobel, havia inventado um modelo amplamente utilizado que permitia alimentá-lo com um conjunto de ativos e os seus esperados rendimentos, riscos e correlações e determinar o mix mais eficiente desses ativos em seu portfólio. Mas esse modelo nada dizia sobre os efeitos incrementais de mudar qualquer uma dessas variáveis, nem sobre como lidar com o fato de estar inseguro quanto a essas suposições. A essa altura eu já nutria um medo terrível sobre o que poderia acontecer se minhas suposições estivessem erradas. Portanto, eu queria compreender a diversificação de maneira bem simples. Pedi a Brian e Gold, que havia concluído o curso de matemática, e se juntaram a Bridgewater em 1990 para construir um gráfico mostrando como a volatilidade... Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Como a volatilidade de um portfólio declinaria a sua qualidade, cresceria se fosse feito com acréscimo incremental de investimentos em diferentes correlações. Este gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha o impacto que ele produziu na vida do Rei Dalio. Esse gráfico simples produziu um impacto que eu imagino ter sido o mesmo que o Albert Einstein sentiu ao descobrir a teoria da relatividade. Vi que, tendo de 15 a 20 fluxos de rendimento bons, ações, ativos, não
correlacionados, era possível reduzir drasticamente os meus riscos sem diminuir o retorno esperado. Era muito simples e ao mesmo tempo seria um avanço fantástico se funcionasse tão bem na prática quanto no papel. Batizei isso de santo graal dos investimentos. E ele vem aplicando isso nestes fundos aí, tá? Ele vem aplicando isso, esses fundos que estão ganhando do SP500. E aqui eu não estou inventando a roda novamente. Estou usando um conhecimento que já foi aplicado por mais de 20, 25, 30 anos. Então aqui entra muito aquela frase que eu acho linda pra caramba, que inclusive veio de um trecho da Bíblia. Você consegue com um fato convencer 40 estudiosos, mas você não consegue convencer um tolo com 40 fatos. Não sei o que você será, um sábio estudioso ou um tolo. Eu tô te apresentando fatos. E aí nessa imagenzinha aí do Santo Graal, você consegue ver que quanto maior a correlação entre os ativos, mais risco você corre. E quanto menor a correlação entre os ativos, maior o seu risco retorno, ou seja, você corre menos risco para obter mais retorno. Mas não é qualquer tipo de diversificação. O que o Rei Dalio nos ensina, e eu te recomendo fortemente ler esse livro, é que você precisa adotar dentro da sua carteira uma correlação negativa. Não é diversificar por diversificar. Diversificar por diversificar vai fazer você diminuir o seu retorno e não vai diminuir o seu risco. Você precisa diversificar de maneira inteligente. Não precisa ser arrogante o suficiente de achar que você sabe mais do que todo mundo e concentrar em únicas apostas. Tenha banda de desbalanceamento, como defende o Harry Markowitz, como defende grandes investidores que obedecem os seus portfólios também e que conferem grandes rentabilidades. Você não precisa reinventar a roda, vou repetir, você só precisa usar ela da maneira correta. Inclusive, quero pegar aqui o mesmo gráfico do Puro Alpha, tá? E comparar aqui com o SP500 para te mostrar numa janela mais longa, desde 91 até 2015. Tivemos até o mesmo rendimento do SP500, mas olha só a volatilidade desse portfólio. Perceba que ele subiu entregando retorno aos seus acionistas, né, aos seus cotistas, de maneira muito mais confortável e de maneira muito mais tranquila, que era o objetivo do Rei Dalio, correr menos risco sem tirar retorno. Aqui ele correu menos risco e obteve o mesmo retorno. O SP500 teve momentos que subiu pra caramba, teve momentos que caiu pra caramba, teve momentos aqui, ó, caiu absurdamente, e o Puro Alpha não caiu desse tanto, né? Confortável. E se você fica confortável, tanto psicologicamente quanto financeiramente dentro da bolsa, a sua tendência é permanecer mais nela. E o Warren Buffett já dizia, a única coisa que você precisa fazer na bolsa de valores para você se tornar multimilionário, para você se enriquecer, para você se aposentar, permanecer no jogo. Tem muita gente que não permanece no jogo por causa da volatilidade. E aí a gente entra no segundo ponto que muita gente te conta como mentira, que volatilidade é risco. Já ouviu falar? Ah, eu não invisto muito nesse ativo não, porque ele é muito volátil. Ah, eu não invisto muito nesse tipo de cripto não, eu não invisto no Bitcoin, porque ele é muito volátil. E se é muito volátil, tem muito risco. Mais uma vez, falta de conhecimento criando ideias aí que são difundidas na internet. E a gente vai quebrar mais uma vez aí essa parte de volatilidade e risco. Volatilidade é o quanto um ativo, presta atenção que isso aqui é definição prática, tá? Volatilidade é o quanto o ativo sobe e desce, sobe e desce. Se ele tá a 100 reais e ele sobe para 200, depois ele desce para 50, depois ele vai para 120, depois ele vem para 80, depois ele vai para 200. Isso mostra que ele faz um balanço muito grande. E esse balanço é chamado de volatilidade. Só que não necessariamente a volatilidade compõe o risco do ativo. Não se confunda nisso. O que é o risco? Existe risco se você olha para o longo prazo de um ativo que faz isso, e no final te entrega uma rentabilidade positiva, não é a mesma coisa volatilidade e risco. Risco, e agora você vai anotar também a definição aí, eu espero que você esteja anotando, tá? Porque esse canal aqui é pra te ensinar de verdade. Por isso que eu sempre te convido. Esse é o meu propósito aqui. Eu tô entregando 320% de tudo que eu tenho pra poder te ensinar. 100% do Leozinho, 220% de Deus, pra poder te ensinar o máximo possível de maneira gratuita. A única coisa que você precisa fazer por mim é deixar o like e se inscrever nesse canal. Não custa nada pra você e me ajuda pra caramba. A definição prática de risco, então, é quando um ativo tem chance de cair, ou seja, tem que ter volatilidade para haver risco, mas é quando o ativo tem chance de cair e não se recuperar mais. Então o risco não é o ativo cair 30% e depois voltou para 60% de valorização. Não, o risco é o ativo cair 90% e não conseguir mais se recuperar. Isso é risco. E eu inclusive quero te mostrar aqui, agora de maneira gráfica também, uma comparação que eu peguei para fazer entre Itaú, Banco Bradesco e Banco do Brasil. Perceba, eu peguei esses três bancos, coloquei com a simulação igual. Se eu
eu tivesse investindo R$1.000 lá em janeiro de 2000 e aportasse R$1.000 por mês até os dias de hoje. Então aqui, você consegue perceber que o resultado no Banco Itaú, eu teria um patrimônio acumulado de 2 milhões. 2 milhões. Eu teria tirado do meu bolso 310 mil, teria valorizado para 2 milhões. Eu teria recebido dividendo de lá para cá de 838 mil, ou seja, quase 3 vezes aquilo que eu tirei do meu bolso eu recebi de dividendos. E aí por que foi então para 2 milhões, Léo? Porque eu reinvesti os dividendos e reinvestindo os dividendos, a ação foi valorizando também. Logo agora eu tenho um patrimônio de 2 milhões de reais. Aqui inclusive você consegue ver o quanto que eu estaria recebendo de dividendos neste momento. Olha lá, em 2024 teria recebido 157 mil de dividendo, em 2023 71 mil, 43 mil em 2022. Se eu olho isso no Bradescão, olha como que funcionaria no Bradescão. Eu também teria tirado 310 mil reais de desembolso, mesmo tanto aqui do Banco Itaú, né? Saiu o mesmo tanto do bolso. Olha só os dividendos. O Bradesco pagou mais dividendos, 870 mil, enquanto o Itaú pagou só 838 mil. Só que olha o meu patrimônio acumulado no Bradescão, 1.200.000. Ou seja, a ação valorizou menos. E como ela valorizou menos, eu tenho menos patrimônio acumulado. Olha só os dividendos que eu estaria recebendo aqui no caso do Bradescão. Olha lá, em 2024, 90 mil. Em 2023, 93. Aqui em 2022, 36. Aqui em 2021, 107. Perceba, até os dividendos aqui, eles funcionam de maneira diferente. Mesmo tendo mais patrimônio em Itaú, eu estaria recebendo, na média mensal dos últimos anos aqui, mais dividendos do Bradesco. Por isso que eu falo pra você, inclusive, que patrimônio não é tudo. Você tem que também fazer um plano pra poder viver de renda passiva. Porque esse só vai aposentar se você estiver vivendo de renda passiva. Enquanto você ficar fazendo venda para poder pegar um pouco do dinheiro, pagar imposto para poder... Isso não é aposentadoria real, né? Isso não é aposentadoria real. E aí, aqui pra gente finalizar, eu quero te mostrar o Banco do Brasil. Isso mesmo com a queda que tá acontecendo agora no caso do Banco do Brasil. Olha lá, o desembolso seria o mesmo. Eu teria recebido 1.300.000 reais de dividendos, muito mais do que os outros dois. E o meu patrimônio hoje estaria de 4.170.000 reais, cara. Olha a diferença. Banco do Brasil, de longe, teria rendido o dobro do Itaú e quase 4 vezes o Banco Bradesco. E olha o tanto de dividendos que você estaria recebendo no caso do Banco do Brasil. 338 mil, 248 mil, 179 mil, 73 mil. Então assim, de longe ganhou. Isso se deve por quê? Isso se deve à volatilidade. Porque preste atenção, se a gente compara a rentabilidade geral desses três bancos, apesar do Banco do Brasil ficar um pouquinho à frente aqui, você consegue perceber que o Banco Itaú não ficou tanto atrás assim. Então por que essa diferença do dobro, Léo? É por conta da volatilidade. Quando um ativo ele é mais volátil, preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai mudar a sua vida. Quando um ativo é mais volátil, a gente tem mais oportunidades de compra nas baixas. Se um ativo sobe assim, ó, retinho, você não tem tanta oportunidade de comprar ele descontado. Agora, se um ativo sobe assim, vou até desenhar isso aqui no gráfico, vai ficar bonito demais esse ensinamento aqui pra você. Se ainda não teve coragem de deixar o like, vai deixar agora, depois desse gráfico aqui. Presta atenção, ó. Vamos supor que o Itaú, ele suba assim, tá? Ele sobe pra caramba, ele valoriza pra caramba. O Banco Itaú, na minha opinião, é o melhor banco aqui do Brasil, não tem como discutir. E ele sobe assim. Então você vai comprando ele aos poucos. Você compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui. E aí, esse dinheiro que você comprou aqui, ele valorizou. Esse dinheiro que você comprou aqui, ele vai valorizar. Esse dinheiro que você comprou aqui, ele vai valorizar. Então você vai ter valorizações. O Banco do Brasil, ele sobe assim, ó. Preste atenção agora. Ele sobe e no final ele vai ter a mesma rentabilidade. Eu vou pegar que ele vai sair do mesmo lugar, ó. Só que ele sobe assim, ó. Ele cai um pouquinho, aí ele sobe um pouquinho, aí ele cai mais um pouco, cai bastante aqui. Aí aqui, ó, subiu pra caramba, recuperação. Aí vamos supor, chegou na Dilma lá, ó, vral, caiu de novo, recuperou, voltou, caiu mais um pouquinho e, ó, parou do mesmo lugar. Vamos considerar que foi a mesma rentabilidade, tá? Saiu do mesmo lugar e parou aqui no mesmo lugar. Só que perceba, agora que eu tenho aqui Banco do Brasil, eu vim comprando aqui, como eu sou um investidor que segue o canal Geração de Dividendos, né? Que sou esperto, que tenho bom senso, que estou estudando e aprimorando minhas técnicas de análise. Eu não tô achando que eu sou o super bichão, que sabe de tudo, sou arrogante pra saber qual que é o fundo. Não, inclusive te ensinei sobre isso no vídeo que saiu aí no sábado, sobre o Banco do Brasil, inclusive. O que eu quero te mostrar aqui é que você terá mais oportunidades, ó. Aqui, todo esse momento que você comprou aqui, ó, todo esse momento que você saiu comprando aqui, é momento de maior oportunidade do que lá no Banco Itaú. E aí, como você compra muito aqui quando tá descontado, quando esse ativo chega daqui pra cá, olha a valorização daqui pro mesmo lugar lá, ó. A valorização é muito maior. Essa aplicação que você fez aqui, ó, o rendimento dele vai ser muito maior, diferente do Banco Itaú, apesar dele ser melhor às vezes. Mas um ativo que tem muita volatilidade te provê mais capacidade de rentabilidade. Volatilidade não é a mesma coisa de risco. Para disso, para de pensar assim. Volatilidade é o que pode inclusive aumentar a sua rentabilidade se você investe em ativos bons e voláteis. Volatilidade não é a mesma coisa de risco.
para de prestar atenção nessas pessoas que falam, volatilidade é igual a risco. Se a volatilidade é de 90%, então é porque o risco daquele ativo é de 90% também. Não é assim não, não é assim não. Aqui você consegue perceber, inclusive, num gráfico aqui, ó, que o Banco do Brasil, ele sempre, quase em todas as partes de análise, o Banco do Brasil, ele é mais volátil do que os outros dois bancos. Olha lá, volatilidade de 2008, 133% do Banco do Brasil, 104% do Banco Itaú. Vamos pegar uma época que tava tudo subindo. Olha lá, Banco do Brasil ainda continua sendo mais volátil, com 28%, enquanto o Banco Itaú 25%. Ó, você consegue ver o vermelhinho aqui, é o Banco do Brasil. Você consegue ver o vermelhinho quase sempre em cima, né? Ó, em momentos de crise ele é muito mais volátil. Por quê? Porque é um banco estatal. Então a gente pode usar da volatilidade de bons ativos, tem que ser bom. Porque volatilidade em ativo ruim pode gerar risco. Lembra, a volatilidade, para ela se transformar em risco, é só ela cair e ficar. Quando a volatilidade cai e sobe, é volatilidade. Quando a volatilidade cai e fica, aí se transformou em risco. Então, as pessoas têm um entendimento errado de pensar que volatilidade é igual a risco justamente por analisar de maneira muito parcial, né? Com as aguinhas na canela. Não, você tem que mergulhar. Você tem que saber analisar ativos de maneira mais profunda. Não para você tentar prever futuro, mas para você errar o mínimo possível. O terceiro ponto, que é uma grande mentira, que é alastrada, inclusive, até por grandes influenciadores fazem isso, que é participar de IPOs. Eu quero te mostrar um negócio aqui, ó. IPO é uma grande mentira, tá? IPO é uma grande mentira. Por que, Léo, que você fala que IPO é uma grande mentira? Presta atenção aqui no número de IPO que aconteceu desde 2004 até 2024. Perceba, boom de IPO antes de 2007, crise de 2008. Subiu. IPO pra caramba até 2013, crise de 2014 com a Dilma. Sem IPO. IPO subindo. Ela teve boom de IPO ali antes da pandemia. Depois, nada de IPO. Perceba, os grandes momentos de IPO sempre precederam crises. E isso não é coincidência. Por quê? Sempre antes de uma crise, existe um boom de mercado. Inclusive, dentro do sistema capitalista, Peter Lynch e o Howard Marks explica isso muito bem, principalmente Howard Marks, ele fala sobre pêndulo de mercado. E o pêndulo de mercado, ele funciona assim. Sempre quando um mercado está no seu pico, nas suas máximas, inevitavelmente ele tem uma tendência de regressão à média muito mais forte do que continuar subindo. Não necessariamente ele vai parar de subir. Igual a gente viu aqui, por exemplo, de 2004 para 2005. Daqui o mercado ficou muito mais otimista, subiu mais. Aqui ficou muito mais otimista, subiu mais. Mas inevitavelmente, em algum momento, esse ciclo de alta passa. E aí o ciclo de alta sempre precederá uma queda. E normalmente os IPOs acontecem sempre em ciclos de altas. Por quê? O que é um IPO? Initial Public Offer. Ou seja, é o dono da empresa levando a empresa para a bolsa de valores para poder negociar. Então, por exemplo, você viu vários IPOs ali pré-pandemia. Tivemos muito IPOs. Por quê? Porque o mercado estava pujante, bolsas na máxima, todo mundo pagando caro por muitos ativos. Banco do Brasil estava com PL lá de 6, 7. Hoje que está com PL aí de 4, de quase 3. Ninguém tá querendo olhar, mas lá tava 6, 7. O pessoal tava comprando. VEG com PL de quase 50 e poucos. Hoje, PL de VEG a 26. Povo, não entendo, né? Sempre um dono de uma empresa vai querer vender o seu negócio mais caro possível. Prova disso é que quando a bolsa está barata, olha o número de IPOs que acontece. Ó, a bolsa barata aqui, ó. Bolsa barata aqui. Olha o tanto de IPO que acontece. Faz sentido pra você isso aqui? Olha o tanto de IPO que acontece. Não acontece, já temos 4 anos que não acontece um IPO na bolsa. Por quê? Porque a bolsa tá barata. Não participe de IPOs. E quem disse isso? Não sou eu. Quem disse isso foi o famoso Peter Lynch. Peter Lynch, inclusive, diz numa palestra o seguinte: não tenha medo de ficar de fora de um IPO. Se a empresa é muito boa, ela continuará subindo. Então, mesmo que você perca a valorização daquele primeiro, segundo ano da empresa pós IPO, não se preocupe. Se ela ainda for uma empresa boa, ela continuará subindo. É melhor você investir 2 anos depois, mesmo perdendo 100%, 200% de valorização, mas tendo certeza do número da empresa, tendo certeza da confiança, da governança corporativa dessa empresa, tendo certeza do produto, tendo certeza de tudo, e ganhar só 30% do que você ter ganhado esses 200 na dúvida. Quem investe em IPO sem ter resultados nas suas mãos, sem ter relatórios nas suas mãos, estão apostando. Não aposte. Não caia na lábia de consultor, não caia na lábia de gente falando, não, esse IPO aqui vai ser absurdo, esse IPO aqui vai ser bom demais, que essa empresa é muito... Então confirma se a empresa é boa. Não tenha pressa. Seu patrimônio não é um negócio pra você ficar brincando.
Inclusive, perceba, se eu trouxer aqui para vocês momentos de recompra de ações, que é justamente o contrário, a própria ação comprando a ação dela da bolsa, para poder diminuir a exposição dela. Imagina eu, que sou o dono aqui da geração de dividendos, falo, agora eu vou vender metade da geração de dividendos na B3. Imagina só, se eu for vender, eu vou vender por um preço muito mais caro inclusive do que o que eu acredito que ela vale, para poder captar dinheiro, que o objetivo do IPO é esse. E aí quando eu olho, vendi a R$30 lá as ações da geração de dividendos, e aí eu olho no mercado hoje, que tá em crise, as ações estão custando 10, 5 reais, eu vou recomprar tudo, me dá isso aí de volta. Eu captei 30, investi na empresa, e agora eu consigo recomprar 5, isso é o melhor dos mundos, isso é o melhor dos mundos. E aí perceba aqui os momentos em que tivemos o maior número de recompra de ações. Será que é coincidência, galera? 2015, 2016, 2017, 2018, que foi justamente o contrário aqui dos IPOs? Será que realmente faz sentido para você agora a gente ver esse número gigantesco de recompra de ações, ó, 32, 35, 53 aqui em 2024, 2025, 101 processo de recompra de ações? Será que faz sentido porque não tem ninguém fazendo IPO? Tá tudo muito barato. Não caia na mentirinha do IPO. E eu ia até falar um quarto ponto aqui, que eu acho muito importante, que é o fator impulso, o efeito manada, inclusive é defendido pelo portfólio permanente, mas acredito que esse vídeo já ficou longo demais. Se você quiser um outro vídeo falando sobre mais mentirinhas dos grandes investidores, deixa aqui nos comentários que eu faço, que tem outras, algumas impressionantes, assim, de tirar a cabeça do caboclo que estuda, né? Mas, enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou e não quiser errar, e principalmente aprender a analisar para você evitar não só erros, mas aumentar o número de acertos, é só você clicar aí no botão do like e se inscrever no canal. Olha essa métrica aqui, 30% das pessoas que vêm e assiste, não é inscrito. Se inscreve, dá uma checada aí se você é inscrito ou não. Prometo colaborar com o seu crescimento. Tem mais investidores, até o próximo vídeo.